E hoje nós vamos falar sobre a alma dos animais. Tantas pessoas aqui do nosso canal que têm perguntado: poxa, e o meu animalzinho, o meu companheiro que faleceu, para onde vai a alma dele? Será que a alma dele também é direcionada para uma colônia espiritual? Será que ele reencarna? Será que ele desaparece, ele deixa de existir? Será que a alma do animal é coletiva ou é uma alma individualizada? Será que o animal tem alma? Enfim, tantas perguntas. E quando nós temos ali o nosso companheiro, aquele animalzinho de estimação que faz parte da nossa família, se torna realmente como um membro e vem a falecer, a gente sofre muito e muitas dessas perguntas vêm naturalmente à nossa cabeça e é bom que a gente se pergunte e é bom que a gente estude para que a gente possa compreender cada vez mais a grandeza de todos os planos e de todas as dimensões espirituais e o motivo pelo qual tudo existe, tudo é como é. Então, sejam muito bem-vindos ao canal Despertando Pessoas. Para todos aqueles que ainda não participam do nosso grupo de WhatsApp Seguidores da Luz, onde a gente baseia praticamente os nossos temas e faz um estudo mais aprofundado, você será muito bem-vindo. Basta acessar www.despertandopessoas.com/seguidores, despertandopessoas.com/seguidores, e seja muito bem-vindo. Já deu seu like, não espere o final, dê o seu like já aqui no canal e inscreva-se, seja muitíssimo bem-vindo. Gente, e os animais? Nós falamos muito sobre a nossa alma, sobre a nossa essência, sobre a nossa consciência humana, sobre aquilo que nós somos efetivamente. E é muito comum que o ser humano, na sua arrogância gigantesca, egóica que nós vivemos ainda, que a gente ache que nós somos o único ser supremo e a única consciência do universo. E que o universo inteiro, assim como já dizia a Bíblia, assim como tantas religiões querem, né, frisar para os seus seguidores, né, para os seus fiéis, de que nós teríamos sido a única criação de Deus, que Deus teria criado a gente, o ser humano, à sua imagem e semelhança mais perfeita, e que então nós seríamos ali a nata da criação universal. Mas a verdade, gente, a realidade é que estamos muito longe disso. O ser humano é sim, claro que é uma espécie, por assim dizer, especial, né, no planeta Terra. Claro que nós temos ali a nossa diferenciação com os animais, nossa missão espiritual é diferente da missão dos animais neste momento aqui no nosso planeta em Gaia. Claro que nós temos certas características muito peculiares do ser humano, mas nós estamos muito longe de sermos uma espécie única. Aliás, nós vivemos num universo não só de infinitas moradas, como Jesus já nos ensinou, como também de infinitas formas de vida absolutamente diferentes, de consciências interagindo em diversas dimensões, em diversos locais diferentes, e é isso que faz a grandeza universal, a gente ter a certeza de que tudo é infinito e que nós, como seres humanos, somos sim algo importante, mas dentro de uma situação infinita muito maior. Então, só estou fazendo esse preâmbulo para a gente nos colocarmos também no nosso devido lugar. Quem é o ser humano? O ser humano, nós somos ainda igualmente, né, começar por aí, um animal. Somos um animal, nós somos um animal, mamífero, somos animais bípedes, nós somos animais com um intelecto mais desenvolvido do que outros animais. E estamos desenvolvendo várias questões espirituais em nós. Então nós somos seres, consciências, que acabaram de tomar autoconsciência, ou seja, a consciência de que existe. Nós, seres humanos, e essa vai ser a principal distinção entre nós e os animais nesse planeta Terra, nós, seres humanos, sabemos que existimos, sabemos que vamos morrer por consequência. Os animais neste planeta, eles vivem sem a consciência clara de que existem e, por consequência, também não têm a mesma consciência de que vão morrer. Então, no processo evolutivo no planeta Terra,
Primeiro é isso, nós somos animais autoconscientes, essa é a única diferença. E os outros são animais não autoconscientes. Dentro desses animais não autoconscientes, nós temos também uma lista. Nós temos os mamíferos, os anfíbios, os répteis, nós temos fungos, nós temos bactérias, nós temos protozoários, nós temos insetos, nós temos uma série de consciências, né, consciências materializadas em corpos de todos esses seres que vivem experiências espirituais absolutamente distintas, diferenciadas. Os próprios vegetais, inclusive, também se enquadram perfeitamente aí nesta gradação de animal, por assim dizer. É que nós chamamos de vegetal, mas da mesma maneira eles seguem também essa consciência um pouco mais evoluída do que a consciência mineral, por exemplo, que ainda é uma consciência energética diferenciada que nós não vamos tratar hoje. Bom, então isso é começar por aí. Nós vivemos, né, o que é a alma dos animais, o desenvolvimento espiritual dos animais. Quando a gente entende que nós também somos animais, tudo começa a ficar mais simples, tudo começa a ficar mais fácil. Se nós pegarmos seres muito mais evoluídos do que nós, inclusive em outras linhas de evolução, eles vão olhar para nós e nos ver como aqueles animaizinhos daquele planetinha Terra, né? Então eles olham lá o planeta Terra, o planetinha Terra, como tantos irmãos extraterrestres muito mais evoluídos. Lembra, extraterrestres tem vários níveis também. Tem alguns que são muito mais evoluídos do que nós e que realmente nos olham como um mundo altamente primitivo, onde existem vários animais e entre todos esses animais existe um animal, que é o animal homem. Este animal homem, ele tem um corpo mental um pouquinho mais desenvolvido. Então, voltando, numa gradação espiritual, em que momento da espiritualidade, do desenvolvimento espiritual nós nos encontramos, como homens, como animais homens? Nós nos encontramos no momento em que a gente acabou de receber, no processo evolutivo, a consciência de que existimos. Então nós sabemos, bom, eu existo. Então eu estou aqui conversando com vocês, eu sei que eu existo, vocês sabem que, né, você existe e nós sabemos que vamos morrer e a gente está vivendo uma série de questões mentais, porque estamos trabalhando nesta dimensão o desenvolvimento mental. Esse desenvolvimento mental é o que gera justamente todos os avanços tecnológicos, científicos, todo o crescimento da humanidade, ainda que material, né, que nos diferencia dos animais, todo esse desenvolvimento faz parte no nosso corpo mental que está sendo desenvolvido todos os dias, que está sendo desenvolvido como a nossa principal meta neste momento da nossa alma humana. A nossa alma humana também tem outro desenvolvimento importantíssimo que nós estamos fazendo nesse momento. Além de estar no desenvolvimento mental, e vejam, os animais, nós vamos falar já dos animais, né, os animais nos níveis, aqui na Terra, falando dos animais terráqueos, mas vamos falar de animais em outras dimensões também. Mas os animais aqui na Terra, eles têm todos eles têm um corpo mental de alguma forma, alguns é muito rústico ainda, outros já têm um corpo mental um pouco mais desenvolvido, em especial os mamíferos. Se você pegar um gorila, se você pegar um golfinho, se você pegar um cachorro, eles têm uma inteligência enorme, porque eles têm um corpo mental também já bastante desenvolvido, mas eles ainda não têm a autoconsciência, não sabem que existem, não têm essa autoconsciência, não sabem que vão morrer. Morrer, claro, fisicamente que nós estamos falando. Agora, nós temos, além de estarmos neste desenvolvimento mental, tem uma outra linha que nós também estamos desenvolvendo e que os animais também estão desenvolvendo, inclusive o seu cachorrinho, o seu gatinho, né, estão desenvolvendo também, que é o corpo emocional. E tem animais, nós vamos comentar sobre isso daqui a pouco, que tem o corpo emocional muito mais desenvolvido do que o do próprio homem. Né? Ou seja, então a gente se acha o suprassumo, não. Nós temos o corpo ainda emocional a ser desenvolvido muito mais do que alguns animais. Vamos lá. O que é o corpo emocional? Nós já falamos aqui, por exemplo, várias vezes no canal, da transição planetária, do fim dos tempos, do apocalipse, desse momento em que o homem precisa se transformar
para que ele possa modificar o mundo em que nós vivemos, deixando de ser um mundo de expiação e provas, um mundo de dificuldades, de sofrimentos, e passando a ser um mundo melhor, um mundo de regeneração, um mundo onde a gente tenha mais alegria de viver, esteja mais feliz, melhor consigo próprio, melhor com os outros. E nós estamos nessa transição planetária. O que exatamente tem que mudar? Qual é a peça que tem que mudar no homem daqui para cá? Qual é a peça que diferencia o homem hoje e o homem neste mundo próximo, nesse mundo que estamos chegando? Não é o mental, né? O mental, sim, vai desenvolver, vão ter melhores tecnologias, ainda curar mais doenças, etc. Faz parte. Mas a principal chave neste processo aqui é o corpo emocional. Ou seja, é nós, seres humanos, descobrirmos o amor dentro de nós. Ou seja, descobrirmos o bem dentro de nós. Descobrirmos que antes de pensar em nós, devemos pensar no outro. E perceber que quando a gente pensa no outro, a gente automaticamente está pensando em nós, porque quando eu ajo de uma forma positiva, com boas energias ao outro, essa energia volta pela lei da atração. Ela volta na nossa vida individual e volta na vida coletiva também das pessoas, o que faz com que teremos a seguir um planeta onde as pessoas se respeitam, onde não há diferenças sociais, onde não há grandes diferenças em vários aspectos, onde nós temos uma única política, um único direcionamento, onde nos tratamos como uma família humana, onde podemos começar a ter contatos com seres mais evoluídos e assim por diante. Tudo por quê? Porque mudamos uma chave do egoísmo, que traz a guerra, a separação, a extinção, a desigualdade, para o altruísmo, que começa a entender o seguinte: olha, eu sou tão importante quanto o outro. E quando eu reconheço isso e começo a atuar nessa maneira, eu mudo tudo ao nosso redor e a gente começa a viver então em sociedade, um ajudando o outro, um cooperando com o outro, né? E aí a coisa crescendo numa outra felicidade, numa outra alegria, numa outra energia e vibração de vida. Pois muito bem, esse é o ser humano. Nós estamos aqui neste momento espiritual. Aí nesse momento a gente traz para a vida dos animais aqui nessa terra. Esses animais então, como eu falei, primeiro tem alguns que estão desenvolvendo também o corpo emocional muito fortemente e estão aqui para desenvolver isso. O maior exemplo dos animais que estão aqui para desenvolver esse corpo emocional, o chakra cardíaco e assim por diante, são justamente os nossos animais de estimação. Vejam só, em geral os animais de estimação, eles já têm um corpo mental bastante evoluído. Né? Então, em geral, porque senão não é um animal de estimação. Até pode ser, tem pessoas que têm uma cobra, que têm uma aranha como estimação, tem. Mas assim, não são animais com os quais você vai interagir muito. Eles não têm aquela percepção do mundo, aquela inteligência, eles vivem muito dentro do instinto puro. E aquilo, né? Aí a pessoa fala, não, a Homem-Aranha, ela Enfim, não vamos entrar no mérito. Claro que tem sua intelectualidade, claro que tem também seu coração, vamos dizer, o seu corpo emocional. Mas é num nível já inferior. Vamos começar falando dos animais mais próximos. Então, se você tem, por exemplo, um cachorro, um gato, os mamíferos em especial, os mamíferos são muito mais desenvolvidos nesse campo mental. Lembrando o golfinho, por exemplo, né, baleias, que são mamíferos também. E eles estão dizendo... Vamos lá. E dentro disso nós temos os animais que estão na selva, ou seja, que estão vivendo na natureza, e os animais que nós estamos domesticando. Vamos começar falando desses que nós estamos domesticando. Esses animais que nós estamos domesticando, nós estamos trazendo para dentro de casa, domesticando como pet, tá? Não estou falando aqui, até também, de certa maneira, as vacas, né? A gente pode domesticar as vacas, as cabras, para que deem o leite, então a gente convive, né, com os cavalos, com as vacas. Isso também é uma maneira de domesticar. Isso também está atuando na forma desses animais se desenvolverem, como eu vou falar. Mas eu quero falar antes ainda daquele animal que a gente traz para a nossa cama, né? Para o nosso sofá, para a nossa vida, aqui para estar com a gente o tempo todo. Ele sente mais ainda a presença humana. A presença humana é algo diferente na evolução espiritual dele. É algo diferente. Então, se eu tenho lá o meu cachorrinho, por exemplo,
é o meu papagaio. O papagaio já não é um mamífero, logicamente, mas ele tem um corpo intelectual também bem desenvolvido, ele tem também esse corpo emocional. Então, você veja, são animais que interagem com a gente. Então, o que acontece? Essa interação com o ser humano é a razão pela qual estes animais estão vindo encarnar aqui. É a razão pela qual é o momento espiritual desses animais. Eles vêm para conviver com o humano. Aí você fala assim, poxa, mas por que ele evolui convivendo com o humano? Porque justamente ele começa a entender a diferença entre viver na selva, na natureza, puramente por instinto, ou com relacionamento em geral com outros animais da sua própria espécie, e de repente conviver de uma maneira intensa, muitas vezes até achando-se que, né? Eu tenho certeza que meu gato acha que é humano e ele acha que eu é que sou o gato, eu tenho certeza, né? Enfim, então eles vivem desta maneira, é, é, de fato, com o ser humano, trocando uma energias, trocando uma série de fluidos energéticos, fluidos mentais, fluidos emocionais, que fazem com que ele perceba a distinção entre viver na natureza, com relacionamento apenas com sua espécie, por exemplo, e absolutamente instintiva, e você viver em amor, em solidariedade, em troca, seja qual tipo de troca que for. Às vezes pode ser até aquele dono de um cachorro que nem toca no cachorro, mas só dele estar junto e o cachorro respeitar ele, respeitar, ou seja, eles estarem ali juntos, né? O cara sai, ele vai atrás, não sei o que, ou respeita. Só essa interação já é suficiente dele perceber o que? Há uma forma de desenvolver o coronário, o chakra coronário, ou seja, desenvolver o seu emocional em relação a uma outra espécie, em relação a uma outra realidade. Isso é o que? Isso puxa o animal para uma extensão do seu chakra coronário, para uma extensão do seu cardíaco, onde ele começa então a desenvolver mais ainda o seu corpo emocional, e tudo na natureza, na espiritualidade, é desenvolvido em busca do amor universal. Nós estamos a caminho de Deus. Deus é amor puro. Quando a gente também for amor puro, nós estamos, né, na divindade lá em cima. Então, essa evolução nossa é sempre em caminho do amor. Nós estamos aprendendo através do sofrimento, dos conflitos, das dificuldades, do aprendizado mental, etc, etc, formas de atuar com amor em relação às coisas, em relação aos outros, às coletividades, aos animais, assim por diante. E os animais, então, domesticados, eles começam, então, a mais e mais entender o outro de uma outra espécie, com um outro pensamento, e o fato de a gente ter um intelectual mais evoluído faz com que o intelectual dele também queira acompanhar, então ele também começa a perceber, não, esse humano aí, quando esse humano vai para lá, é que ele vai me dar comida. Quando ele olha e faz essa cara, é que ele vai me bater, já deixa eu sair correndo. Quando ele, né, e ele começa a perceber e desenvolver tudo isso, e além dessa relação de amor, de troca, que é muito importante. Então eles estão justamente desenvolvendo esses corpos nessas encarnações como animais domesticados. E como na natureza tudo tem a sua razão e tudo é binário, não vamos nos esquecer que nós, seres humanos, também estamos nos desenvolvendo conforme a gente tem um animal de estimação. Porque é aquele animal de estimação que também vai me ajudando ao mesmo tempo a desenvolver também o meu chakra cardíaco, o meu coronário, o meu intelectual. Ele começa a desenvolver tudo isso em mim também. Por quê? Porque eu começo a ser outra pessoa. Eu começo a desenvolver o amor. Eu começo a pensar no outro. Ainda que seja o gatinho lá, né? Eu começo a pensar, eu tenho que alimentar ele. Eu estou pensando no outro. Eu tenho que comprar areia para ele, eu tenho, se é um cachorrinho, eu tenho que passear com ele, eu tenho que brincar com ele, eu tenho que fazer um carinho, eu quero ver televisão, ele vai estar junto. Enfim, eu começo a desenvolver também, mais ainda, o meu amor. A minha forma de me relacionar com outra espécie, com outros seres. Então, o que vale para o animal também vale para nós. E a gente começa então a crescer, a desenvolver, a sermos pessoas melhores através do nosso pet, através ali do nosso amiguinho. A gente começa a ser pessoas melhores, almas melhores, com desenvolvimento espiritual maior.
Então, olha que coisa linda, né, que é justamente essa relação entre homem e animais. E é isso que acontece. Quando a gente fala, eu vou falar o que acontece na hora que ele desencarnar agora, né? As pessoas falam, e a hora que ele morre, né? Mas vamos lá, antes de falar do que ele morre, só voltando um pouquinho, se a gente falar das vacas, das cabras que a gente cria, domestica para tirar leite, o homem começou a fazer isso, né, há milhares de anos já. Vejam, hoje uma vaca, um boi, elas são muito mais mansos nesse sentido. Eles estão há milênios também desenvolvendo a mesma coisa, a proximidade com o homem, ainda que seja uma proximidade um pouco mais distante, mais organizacional e tudo mais, mas essa proximidade que acontece há milhares de anos. E a vaca, por exemplo, nem se fala, né? Que é um animal que nós seres humanos temos um karma em relação à espécie vaca, espiritualmente falando, maior do que com a vaca. Gente, a vaca, ela carinhosamente, ela nos dá leite, carne, companhia. Ela tem nos milênios garantido a vida. Estou pegando a vaca como exemplo, né? A vida do homem. O couro contra o frio, é tudo. E nós, o que damos em troca para a vaca, né? A gente cria, a gente dá comida, a gente, enfim, dá condições dela viver, procriar, etc. E mata e come, e, enfim, faz as nossas atrocidades em relação a ela. E ela, apesar das atrocidades do homem em relação a ela continua nos ajudando, continua firme, persistente, resiliente na missão espiritual dela de ajudar o ser humano e garantir que o ser humano passe por sua história inteira, desenvolvendo até chegar no momento futuro que já quero que seja presente, né, para a maioria de nós, onde a gente não precisa mais comê-las, onde a gente não precisa mais maltratá-las, né, e podemos então começar a resgatar o nosso karma em relação a esses animais maravilhosos. Mas olha só, olha como as interações acontecem. Então, nós devemos muito do desenvolvimento espiritual do homem às vacas. Muito, 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 muito. E a gente tem que ser grato a elas. Grato a elas. E um dia a gente vai compensar tudo o que a gente está fazendo com a natureza, inclusive com as vacas, nós vamos compensar, dar de volta para elas tudo aquilo que a gente tirou, mas que elas deram para a gente com amor. E quando elas fazem isso, elas também estão desenvolvendo toda essa questão espiritual, ainda que de forma inconsciente. Então, essa é a beleza de toda a espiritualidade. Indo para os nossos pets de novo. O que acontece quando ele vem a falecer? Quando nós temos um animal domesticado aqui dentro de casa, nessa gente, o cachorrinho, o gatinho e tudo mais, quando a gente tem esse animal ele já está num estágio evolutivo intermediário, vamos chamar assim de intermediário, vai entre um animal da selva e o homem. Então, este animal que eu trago para dentro de casa, que eu cuido e que ele se acostuma com o ser humano, ele começa a ficar dependente do ser humano. Ele não precisa ir longe, né? Você pega hoje, aliás, um dos grandes problemas hoje é esse. Se você for na natureza, vou pegar um mico lá na natureza, vou pegar um falcão, vou pegar uma onça, e aí você traz para casa e cuida como um pet, ótimo. Aí quando você põe de volta na natureza, ele morre. Porque ele não sabe mais voltar para a natureza. Ele se acostumou com o homem e ele não sabe mais voltar, não sabe mais caçar. Você desprogramou o bichinho e o bichinho morre. É o problema de você recolocar aquele animal na natureza. É uma questão. Mas, então, quando eu trago esse animal para casa e ele se acostuma com o homem, se acostuma com você como o dono, né? A gente não chama de dono porque a gente se acha muito superior, né? Mas eles é que são os nossos donos, né? Mas enfim, quando ele se acostuma com você, ele. Gente, é uma alma, nós estamos falando de uma alma, não estamos falando de uma coisa. Tem pessoas que acham que não é coisa, animal não é coisa. Tudo na natureza é consciência, é alma, assim como nós. Comecei falando do quanto somos animais para a gente entender isso, que é a mesma coisa. Quando a gente morre, nós humanos, a gente morre, chegamos do lado de lá, pensando, sentindo, da mesma forma, com os mesmos vícios, necessidades, com tudo igual. Com tudo igual, só que vamos para o mundo espiritual e ali nós vamos ter certos desafios diferentes, que são várias possibilidades diferentes, que também não é nosso tema de hoje, mas enfim. Mas continuamos lá e vamos encontrar também os nossos parentes, nossos amigos, nossos afetos, nossos desafetos. Todo mundo vai estar lá e vão ter relações com essa gente toda. Bom,
O animal, quando ele morre, ele sente a mesma necessidade. A gente não tem necessidade de rever, quero rever aquele meu parente que morreu faz tempo, aquele amigo. Ele tem a mesma coisa, ele quer, ele também tem necessidade de estar junto. Você acostumou ele a estar com o ser humano, ele já deve ter algumas encarnações com o animal domesticado, ele está acostumado a isso. Então, estes têm um tratamento especial, diferenciado daquele animal que está na natureza pura. Este animal, eles em geral vão sim, vão ser... Primeiro, se o animal, um cachorro da sua casa e tudo mais, primeiro ele vai ser também passar pelo, entre aspas, umbral dele. Mas como é que é o umbral dele, né? Esse momento intermediário? É o momento onde ele vai aprender mais a se desapegar do dono, da casa e assim por diante. Ele está muito apegado ainda, ele vai desapegar. Não acontece a mesma coisa com todos, tá, gente? Assim como não acontece com o ser humano, cada um tem sua história. Mas eu estou dando alguns exemplos possíveis, tá, do que aconteça após o falecimento do animal. Então, um deles, que é muito comum, é ele ainda continuar na sua casa, no seu lar, por um tempo. Então, ele está lá, ele não sabe que morreu, assim como tantos seres humanos morrem e não sabem que morreram, ele não sabe que morreu, continua na sua casa, só que dessa vez a sua relação com ele começa a ser um pouco mais distante, justamente porque você não vê ele, né? Você não sabe que ele está lá. E, enfim, então esse distanciamento e tal vai ajudando o animal a acalmar essa necessidade, até que então chega no momento propício em que ele é levado para um local onde ele vai interagir com vários outros animais do mesmo tipo, da mesma espécie ou do mesmo nível evolutivo. Então, assim, vamos dizer assim, um céu próprio. Mas quando a gente fala céu, parece uma coisa, né? Não, a dimensão espiritual própria onde ele vai seguir sua vida. Ele não te esqueceu por causa disso. Ele não te esqueceu, ele não deixou de gostar de você, nem nada disso. Vamos já falar dele. Voltar a ele. Então, ele vai para este local. Se você tem uma relação muito forte com esse animal e você quiser, sim, é possível que a sua vida, que você tenha mais vidas com este animal. De duas formas, principalmente. Uma, ele reencarnando. Então ele vai para esse local e espíritos de luz, ou seja, certos guardiões, eles, no momento oportuno, eles reencarnam esse animal numa situação onde você acaba recebendo ele de novo na sua casa. Então existem muitos casos onde o mesmo animal reencarna mais do que uma vez na mesma casa da mesma pessoa. Isso não é incomum, é uma possibilidade. Outra possibilidade, não vai reencarnar, ou você também não vai ter outro animal, ou vai ter outro e vai ser outra alma, não tem nada a ver, também é super comum também, normal, tá? Só que quando você morre, você pode querer encontrar e ter aquele animal de novo e trazer esse animal para alguns locais em dimensões espirituais onde você venha viver. Dependendo de onde você vai viver e as condições e tudo mais, você traz aquele animal domesticado para a sua vida e você vai conviver com ele também da mesma maneira ou até uma maneira muito mais intensa daquilo que você vivia aqui. E você continua amando ele, porque o amor sempre vai se encontrar. Duas almas, tanto faz de que espécie que se amam, sempre vão se reencontrar. E você vai poder acompanhar a evolução espiritual do seu amiguinho, assim como ele também, de uma maneira, vai acompanhar a sua evolução espiritual e vocês vão se trombar ao longo de muitas encarnações, estágios espirituais diferentes, evoluções diferentes. Tem outros animais que às vezes você tem uma relação e não, e cada um vai para um lado espiritualmente e você vai se reencontrar, porque o infinito, né? Em algum momento vocês vão, mas não tem essa relação tão próxima. Isso acontece também entre nós, seres humanos. Nós temos amigos nossos que a gente já tem e vai ter por muitas encarnações. A gente reencarna no meio de grupos de amigos, e, né? É muito comum. E tem outros que até são amigos, tal, mas que são amigos, legal, mas não é aquela afinidade. Depois que vocês morrem, cada um vai para um lado e não tem outras reencarnações juntos, ou vai ter uma outra reencarnação esporádica daqui a muito tempo. É a mesma coisa. Não muda nada. Mas a lei da afinidade do amor vai aglutinando as almas, trazendo experiências comuns e fazendo com que elas vivam cada vez mais experiências comuns. Então isso é o que vai acontecendo. Agora, se eu tenho aquele animal que não é domesticado, aquele animal que é da selva, né? O animal da floresta ali que não está domesticado, e que seja, vamos falar do animal primeiro, um animal com desenvolvimento mental, emocional, um mamífero
né, uma onça selvagem ali, um macaco, e seja o que for. Os animais na selva, eles, em geral, eles reencarnam muito rapidamente. A alma deles não costuma ficar muito tempo em outras dimensões intermediárias antes de reencarnar. Por quê? Porque é o propósito espiritual. Eles estão num propósito de aprendizado, né? De contato com a matéria, de experiência, de sensações, de desenvolvimento de sensações, desenvolvimento de emoções, desenvolvimento de intelecto, desenvolvimento de série de coisas que aqui na Terra é muito importante. O ser humano, a gente ainda fica um tempo maior entre reencarnações, porque a gente aprende muita coisa lá, a gente tem coisas que a gente tem acesso ali, que a gente volta a compreender ali, que a gente tem acesso inclusive a vidas passadas, tem acesso a planejamentos, tem acesso a conhecimentos científicos, tem acesso a muita coisa que a gente pode aproveitar lá. Um macaco, por exemplo, lá ou aqui, ele vai aproveitar muito pouco a mais lá do que aqui. Aliás, aqui ele vai aproveitar muito mais, porque encarnado ele tem as experiências muito mais fortes. Aqui é a escola, né? Então aqui a gente tem as experiências extremamente intensas. Né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Esquecendo a questão da relatividade do espaço-tempo. Mas um ano encarnado é 100 anos desencarnado. Então aqui é um processo intensivo. Então, eles reencarnam, né, muito rapidamente. Agora, quando a gente fala de um animal inferior, ou seja, que já não tem tão desenvolvido assim ainda o seu corpo intelectual, o seu corpo emocional, vamos, por exemplo, para ilustrar, pegar ali os insetos. Pegar, por exemplo, as formigas, as abelhas, ou mesmo ainda num grau um pouco superior os peixes, pegar um cardume de sardinha. Você veja que a sardinha ela anda em cardume e o cardume parece que é um só, né? Você vê aquela sombra lá, todo mundo andando para um lado, para o outro. Às vezes passarinhos, alguns também fazem isso, tal. Abelhas, formigas. E que se você pega uma abelha e uma formiga, você não consegue olhar para duas formigas e falar, oh, essa formiga aqui é mais invejosa do que aquela, essa aqui é mais corajosa, aquela menos, ela não tem essa individualidade ainda muito desenvolvida. Estão desenvolvendo, mas não tem ainda muito desenvolvida. E muitas vezes as almas delas são chamadas assim almas grupais, ou seja, são consciências ainda com almas tão juntas, tão interligadas, com uma frequência tão ainda idêntica, que energeticamente é como se fosse uma, praticamente. Então, aquele coletivo, aquele formigueiro, a colmeia e tudo mais, é quase como se fosse uma alma só. Eles vivem a consciência daquela alma coletiva, chamadas almas coletivas. Então, eles estão num processo de individualização, mas ainda são almas coletivas, ainda são almas que estão em total desenvolvimento. Então, são diferenciações aí. É curioso que, se a gente fala de planos dimensionais espirituais, nós vamos encontrar animais em todos os planos, inclusive em planos altíssimos. Você vai subir para a sexta, sétima, oitava, nona dimensão, você vai encontrar animais ali. Só que o que acontece? Qual a característica de um animal de uma dimensão superior? É diferente da característica de um animal de uma dimensão inferior. Numa dimensão superior, você chega na sétima dimensão, oitava dimensão, mesmo sexta dimensão, você tem animais extremamente dóceis. Então são animais que às vezes são selvagens no sentido de tá separado do homem ali, mas são dóceis, são animais tranquilos, são animais amorosos, são animais, enfim, que estão vivendo dentro de uma frequência equilibrada, dentro, né, de uma situação totalmente harmônica, e eles vivem isso. E olha que curioso, muitos e muitos desses animais em dimensões superiores, a gente fala que porque animal é inferior ao homem, né? A gente costuma achar isso. Lembra que a gente é animal, né? Então, a gente acha que o animal é inferior a nós. Então, um animal numa dimensão superior, ele é inferior a nós. E o que ele está fazendo lá naquela dimensão superior? Se ele é inferior a nós, nós estamos aqui na terceira, ele está lá já onde a gente quer chegar, lá num sonho, né? A gente quer... Por que ele está fazendo lá? Na verdade, eles são muito mais evoluídos do que nós em alguns aspectos. E é por isso que eles estão lá. Então, por exemplo,
um animal de uma nona dimensão, ele tem uma evolução dentro do seu corpo emocional, já dentro, né, enfim, do seu equilíbrio harmônico de si próprio, de sua consciência e tudo mais, elevadíssimos. Só que, quando a gente fala nesse nosso conceito de animal, ele ainda não desenvolveu o corpo mental. Então, o que acontece? Em algum momento ali, ele vai falar, agora eu vou desenvolver o corpo mental. Significa o quê? Ele vai encarnar num mundo, num planeta, dentro de uma espécie que pode ser a humana, ou pode ser, por exemplo, um macaco, um gorila que começa a desenvolver, né, começa a desenvolver ali aquele corpo mental e depois passa para um homem, por exemplo. Mas enfim, ele vai encarnar em algum mundo, e aquele animal pode ser um animal que tem nada a ver, pode ser um elefante cor-de-rosa lá. Enfim, mas ele começou a desenvolver o corpo intelectual, ele vai então encarnar em mundos e planetas, em espécies que estão desenvolvendo o seu corpo intelectual. Ele tem uma bagagem espiritual maravilhosa, tranquila. Então você pega, por exemplo, uma girafa e uma hiena, né? Não dá para comparar. Uma girafa é um ser extremamente dócil, extremamente carinhoso, extremamente assim, olha, reparem, quando você está do lado de uma girafa, eu já tive a oportunidade de estar até na África, junto com girafas assim selvagens, né? Você não faz ideia da energia que elas têm, é maravilhoso. E se você tiver oportunidade, nem que seja no... É que o zoológico é sempre ruim, né? Eu não gosto de desincentivar muito esses locais, mas enfim, quando você estiver em contato com uma girafa, sinta. Não dá para comparar a vaca que nós falamos mesmo, comparar com uma onça, comparar com uma hiena, não dá. Onças e hienas ainda são animais extremamente ferozes, extremamente ainda com conflitos internos de raiva, de ódio, de não sei o que. É uma coisa, é uma outra frequência. Vocês percebem que são frequências diferentes? E por causa de cada frequência vão encarnar em corpos diferentes, em espécies diferentes. Então, por exemplo, uma girafa, um ser desse de nona dimensão, se viesse para o planeta Terra, iria encarnar com certeza em algum animal que tivesse uma tranquilidade, uma calma, que tivesse aquela frequência, vamos dizer, por exemplo, uma girafa. Mas eu estava falando que eles estão agora encarando para desenvolver o corpo intelectual, né, nesse momento. Já desenvolveu tudo dos demais corpos, já foi girafa, já foi um monte de coisa, chegou lá, está na nona dimensão, com um desenvolvimento emocional maravilhoso, mas não desenvolveu ainda o intelectual. Então ele volta, então aí que ele cai, não é que ele cai, ele vem para a terceira dimensão de novo, mais uma espécie para desenvolver o intelectual e começa a desenvolver o intelectual. Quando ele começa a desenvolver o intelectual, ele começa a pensar, raciocinar, falar, olha só, e aí eu tenho consciência, autoconsciência, sei que existo, sei que o outro existe, sei que eu vou morrer, e aí ele começa a poder ter um aumento no seu livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio depende demais do nosso corpo mental. É o nosso mental que vai dizer eu quero isso ou eu quero aquilo. Então, dentro do livre-arbítrio, ele começa a tomar decisões. Então, muitas vezes, uma alma, né, nessa situação, vai dentro do seu livre-arbítrio tomar decisões boas, de amor, de incríveis. Ou seja, no final vai se mostrar que, mesmo conforme vai desenvolvendo o seu corpo mental, ela é muito mais evoluída do que nós humanos, que ainda temos um monte de rancor, né? Ou não, ou ela vai chegar e a hora que começa a pensar, fala, poxa, eu nunca tinha pensado nisso, mas quer saber? Já que eu tenho essa opção aquela, eu vou optar por guardar para mim, eu vou optar por ir contra o outro, eu vou optar por defender apenas a minha pessoa, os meus interesses, aquilo que eu gosto, aquilo que me interessa. Isso é livre-arbítrio. E aí você começa a criar karma. O livre-arbítrio, ele traz karma. Então percebam, um animal não tem karma antes disso. Por quê? Porque ele não tem esse livre-arbítrio, ele está agindo no instinto e evoluindo. Né? Agora, aqui, quando a gente começa a desenvolver principalmente o corpo mental, que é onde o homem entra principalmente, no início dessa evolução de corpo mental, aqui entra livre-arbítrio, aqui entra karma. E aqui as nossas decisões começam a definir o nosso futuro espiritual. Então, como é que vai ser minha próxima encarnação? O que vai acontecer comigo após a morte? Eu vou para um umbral, não vou para um umbral, vou para uma colônia espiritual, vou para uma outra dimensão?
Tudo vai depender das suas decisões, do seu livre-arbítrio, do seu karma, etc. Coisas que você está construindo na sua própria vida. Lei da atração, a sua vida será aquilo que você atrair de acordo com as suas decisões, de acordo com os seus karmas, de acordo com aquilo que você decide. Seu livre-arbítrio. Então, olha que interessante. E aqui, então, o animal começa a desenvolver também intelectual, pode vir até encarnar no corpo humano, não necessariamente, a gente pensa assim, né, que todo animal vai ser um dia ser humano. Não. Existem infinitos mundos, planetas com espécies das mais diversas, e muitas vezes esses animais todos que vivem com a gente hoje aqui vão desenvolver seu espírito, sua alma, em mundos e dimensões que não tem nada a ver com a humana. Totalmente diferentes, só que vão chegar no mesmo lugar que nós. Que lugar que todo mundo vai chegar? Local de evolução, cada vez maior, cada vez mais próximo de Deus, com mais e mais amor. Esse é o nosso destino, de todos nós. Nós, os animais, de todo mundo. E o caminho nem sempre é igual, né? Ou seja, a gente pode ter caminhos semelhantes, caminhos iguais, caminhos totalmente diferentes. E os animais vão seguir esses caminhos também totalmente diferentes de acordo com para onde vão, de acordo com o seu momento evolutivo, de acordo ali com aquilo que estão buscando ou que está programado para eles evolutivamente para viverem, para experimentarem. Então, vejam só, né, como que é interessante a imensa possibilidade, a grande diferenciação de vidas, de experiências, inclusive com os nossos animaizinhos domésticos. Então, gente, ame o seu animal doméstico. Né? O seu animal doméstico, ele é um animal que busca o seu amor, busca o seu carinho e, mais do que tudo, ele aprende muito com você. Ele, assim como nós aprendemos com os outros, ele aprende muito com você. Às vezes um cachorro é raivoso, não sei o quê, porque o dono traz isso para ele. Às vezes ele é calmo, tranquilo, amoroso, porque o dono traz isso para ele. Isso são experiências e ensinamentos espirituais que ficam com ele, que ele vai levar para a sua própria vida e vai trazer essas experiências para a sua próxima encarnação, para as suas próprias oportunidades e assim por diante. Então, olha a responsabilidade. Então, se você tem um animal, tenha mesmo um animal de estimação, ame-o. Se você não tem, você não sabe o que você está perdendo. Até porque é o que a gente comentou. Ele nos ajudam também a desenvolver. Nós estamos aprendendo com ele, estamos desenvolvendo a nossa inteligência para cuidar dele, o nosso amor para cuidar dele, a nossa paciência para cuidar dele, desenvolvendo o nosso amor para interagir com ele. Tantas coisas que são importantes para nós também. Então, quem tem um animal de estimação consegue evoluir mais rápido nessa vida do que quem não tem. Por quê? Porque tem uma oportunidade de experiências enormes com esse relacionamento que uma pessoa sem um animal de estimação não tem. Outra coisa, não maltratemos os animais. Né? As pessoas falam assim, eu não maltrato, mas aí a hora que é uma aranha, que é uma cobra, que é um bicho que não gosta, qualquer coisa, vai lá, maltrata, chuta, faz alguma maldade. Não faça. Todos os animais são consciências, são vida, são importantes, igualmente importantes para toda a cadeia evolutiva e também para nós. Porque quando eu trato mal um animal, lembre-se, nós estamos no livre-arbítrio, criando karma para nós mesmos. Aquilo, de alguma maneira, né, aquela falta de amor, vai voltar em nossas vidas para que a gente entenda a importância desse amor. Nós temos hoje tantas casas cuidando de animais, asilos, né, de cachorros, gatos, de animais silvestres, tanto lugar que precisa de sua ajuda, que precisa da sua participação, que contam com um pouquinho do seu carinho, seja com R$2, seja com R$5, seja indo lá fazendo carinho. Tem tantos canis, por exemplo, aí, que as pessoas falam, pelo amor de Deus, vem visitar, é uma caridade, você vem visitar, vem conhecer 200 cachorros, você pode brincar com todos eles. Você brincar com esses cachorros que estão sedentos de amor, de companhia, de parceiro. Eu já fui, né, algumas vezes. Aí você vai nesse canil, os cachorros pulam em cima de você, eles querem te lamber, eles querem pular, eles querem brincar, eles não sabem o que fazer de tanta alegria de que você está lá, simplesmente por você estar lá. Então, você não está com dinheiro, vai lá e esteja lá. Só a sua presença num lugar desse já muda a vida dos bichinhos, modifica totalmente. E se você vai adotar adote.
preferencialmente não adote aquele de raça, aquele que você vai ter que pagar, porque esses aí, eles são feitos à demanda, então nunca está sobrando. Esses aí sempre vão ter uma casinha para ir. E nós temos milhares e milhares dos nossos vira-latas que são os mais gostosos, né? Que são aqueles mais carinhosos, aqueles que mais a gente se diverte à disposição, né? Prontos ali para a gente pegar, adotar, levar para casa, cuidar, brincar. Então, realmente, vai adotar um, adote desses lugares, vá nesse caniço, adote aquele que já está velhinho, adote aquele que está com algum problema e ajude, né, naquele problema físico, aquela situação, enfim, ou então adote um pequenininho mesmo e leve com você, ele vai amar, vai brincar, mas nós temos como seres humanos, esse é um ponto para a gente finalizar, um ponto importante. O ser humano, ele de fato é aqui no planeta Terra o único animal que tem livre-arbítrio e, portanto, karma. É o animal que controla hoje o planeta. O planeta é controlado pelo homem. O que acontece, deixa acontecer. E, por isso, a nossa responsabilidade em face à natureza, em face aos animais, é enorme. E nós estamos todos os dias tomando decisões individuais e coletivas em relação ao que fazemos com os animais e com a natureza. E hoje eu não preciso nem dizer que nós estamos com um débito, um imenso karma em relação aos animais e à natureza. Estamos extinguindo centenas de milhares de animais todos os anos, maltratando, comendo os animais, fazendo horrores, torturando, e isso tudo fica na nossa conta, individual e coletiva. O ser humano vai sim um dia ter que devolver tudo isso para os animais, reparar esse mal que ele fez, e nós vamos fazer isso no mundo futuro, quando nós vamos olhar para a natureza, cuidar, reconstruir, dar carinho, reconstruir a própria natureza, enfim, assim como tantos outros irmãos mais evoluídos fizeram com seus planetas, reconstruindo, né, um espaço, um santuário para todos eles poderem viver e se desenvolver da melhor maneira possível espiritual. Mas isso dependerá do nosso trabalho, da nossa dedicação, do nosso suor. E, infelizmente, talvez para a gente chegar lá, a gente vai ter que passar ainda maus bocados aqui no nosso planeta com clima, com questões de clima, com questões de falta de alimento, com uma série de questões que já fazem parte do karma humano em relação à sua forma de tratar a natureza. E os elementais, só para a gente frisar, nós temos os chamados elementais, seres da natureza, que cuidam da natureza, cuidam das espécies animais, são como os protetores, os guias, guardiões dos animais que estão por aí e que muitos de nós já vimos, tivemos a oportunidade de ver em vários locais, elementais. E esses elementais são essa energia animal, essa energia da natureza, essa proteção, e eles estão sempre limpando a nossa sujeira né, da nossa psique, a nossa sujeira energética, limpando, e tentando nos influenciar para essa mudança, para percebermos a importância da natureza, percebermos a importância dos animais, percebermos a importância de vivermos em comunhão. O trabalho deles é enorme e o maior inimigo deles somos nós. Existem lendas e mitos como o próprio sucupira, o saci-pererê, de certa maneira, até um certo ponto, o sucupira, o sucupira, por exemplo, protetor das selvas, né, das florestas e tudo mais, que são lendas baseadas justamente no trabalho dos elementais, onde o maior inimigo é justamente o homem. Né? Nós acabamos sendo os vilões da história e a gente tem que enxergar isso e mudarmos a nossa atitude, mudarmos a nossa forma de ver a vida, de ver a natureza, de cuidar dos animais, seja aqueles domésticos da nossa casa, seja aqueles selvagens, seja aquele escorpião que quer nos pegar, seja quem for, a gente entender o amor que a gente deve em relação a cada um deles. E mesmo na sua casa. Se você tem um inseto dentro da sua casa, é o que eu tento fazer, né? Nem sempre dá. Mas você tem inseto dentro da tua casa, ao invés de tentar matar, se puder, joga para fora, põe pela janela, deixa ele sair, né? Seja aí, deixa embora, porque na verdade a gente não gosta deles dentro da nossa casa, lógico, ainda mais dependendo do tipo de inseto. Mas lá fora é o ambiente deles, e se a gente tiver a opção entre não matar e colocar para fora ou matar, sempre opte por não matar,
coloque para fora, deixa ele voar, deixa ele seguir sua vida, né? Bom, se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, Seguidores à Luz, que nós definimos os temas aqui, será muito bem-vindo. Basta entrar em www.despertandopessoas.com/seguidores, despertandopessoas.com/seguidores e seja muito bem-vindo. Deixe o seu like salva os animais. Quanto mais pessoas ouvirem essa live, mais pessoas entendem a importância da gente cuidar do mundo, da natureza, da gente cuidar de nós mesmos e dessa inter-relação maravilhosa espiritual que acontece entre tudo. Então depende de você também, depende do seu like. E se você é novo aqui, inscreva-se no canal, seja muitíssimo bem-vindo. A gente se vê na semana que vem com um novo tema sobre ciência, espiritualidade, despertar da consciência. Forte abraço, muita luz a todos vocês e até já!